Continuação, parte 3, Biografia dos Heróis da Fé. Sentia cada vez mais o terror e a vingança do dia do Senhor que se aproxima, e às vezes entregava-se a trovejar do púlpito contra a impiedade do povo. Eram tão poucos os que assistiam às suas pregações que Savonarola resolveu dedicar-se inteiramente à instrução dos noviciados. Contudo, como Moisés não podia escapar à chamada de Deus, certo dia dirigiu-se a uma feira, viu repentinamente em visão os céus abertos e passando perante seus olhos todas as calamidades que sobrevirão à igreja. Então lhe pareceu ouvir a voz do céu ordenando-lhe anunciar estas coisas ao povo. Convicto de que a visão era do Senhor, começou novamente a pregar com voz de trovão. Sob a nova unção do Espírito Santo, a sua condenação ao pecado era feita com tanto ímpeto que muitos dos ouvintes depois andavam atordoados sem falar nas ruas. Era coisa comum durante seus sermões homens e mulheres de todas as idades e de todas as classes romperem em veemente choro. O ardor de Savonarola na oração aumentava dia após dia, e sua fé crescia na mesma proporção. Frequentemente, ao orar, caía em êxtase. Certa vez, enquanto sentado no púlpito, sobreveio-lhe uma visão durante a qual ficou imóvel por 5 horas, quando seu rosto brilhava e os ouvintes na igreja o contemplavam. Em toda a parte onde Savonarola pregava, seus sermões contra o pecado produziam profundo terror. Os homens mais cultos começavam então a assistir às pregações em Florença. Foi necessário realizar as reuniões da Duomo, famosa catedral, onde continuou a pregar durante 8 anos. O povo se levantava à meia-noite e esperava na rua até a hora de abrir a catedral. O corrupto regente de Florença, Lorenzo Medici, experimentou todas as formas: a bajulação, as peitas, as ameaças e os rogos para induzir Savonarola a desistir de pregar contra o pecado, e especialmente contra a perversidade do regente. Por fim, vendo que tudo era debalde, contratou o famoso pregador Frei Mariano para pregar contra Savonarola. Frei Mariano pregou um sermão, mas o povo não prestou atenção à sua eloquência e astúcia, e ele não ousou mais pregar. Nessa altura, Savonarola profetizou que Lorenzo, o Papa e o rei de Nápoles, morreriam dentro de 1 ano, e assim sucedeu. Depois da morte de Lorenzo, Carlos VIII da França invadiu a Itália, e a influência de Savonarola aumentou ainda mais. O povo abandonou a literatura torpe e mundana para ler os sermões do famoso pregador. Os ricos socorriam os pobres em vez de oprimi-los. Foi neste tempo que o povo fez grande fogueira na piazza de Florença e queimou grandes quantidades de artigos usados para alimentar vícios e vaidade. Não cabia mais na grande Duomo o seu imenso auditório. Contudo, o sucesso de Savonarola foi muito curto. O pregador ameaçado, excomungado e, por fim, no ano de 1498, por ordem do Papa, foi queimado em praça pública. Com as palavras: "O Senhor sofreu tanto por mim", terminou a vida terrestre de um dos maiores e mais dedicados mártires de todos os tempos. Apesar de ele continuar até a morte a sustentar muitos dos erros da Igreja Romana, ensinava que todos os que são realmente crentes estão na verdadeira Igreja. Alimentava continuamente a alma com a palavra de Deus. As margens das páginas da sua Bíblia estão cheias de notas escritas enquanto meditava nas Escrituras.
Conhecia uma grande parte da Bíblia de cor e podia abrir o livro instantaneamente e achar qualquer texto. Passava noites inteiras em oração e foram-lhe dadas revelações quando em êxtase ou por visões. Seus livros sobre a humildade, a oração, o amor, etc., continuavam a exercer grande influência sobre os homens. Destruíram o corpo desse precursor da grande reforma, mas não puderam apagar as verdades que Deus, por seu intermédio, gravou no coração do povo. Martinho Lutero, o grande reformador, 1483 a 1546. No cárcere, sentenciado pelo Papa a ser queimado vivo, João Hus disse: podem matar o ganso. Na sua língua, Hus é ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Enquanto caía a neve e o vento frio uivava como fera em redor da casa, nasceu este cisne. Em Eisleben, Alemanha. No dia seguinte, o recém-nascido era batizado na igreja de São Pedro e São Paulo. Sendo o dia de São Martinho, recebeu o nome de Martinho Lutero. 102 anos depois de João Hus expirar na fogueira, o cisne passou na porta da igreja em Wittenberg. As suas 95 teses contra as indulgências, ato que gerou a grande reforma. João Hus enganava-se em apenas 2 anos na sua predição. Para dar valor devido à obra de Martinho Lutero, é necessário notar algo das trevas e confusão dos tempos em que nasceu. Calcula-se que pelo menos 1 milhão de albingenses foram mortos na França, a fim de cumprir a ordem do Papa, para que esses hereges fossem cruelmente exterminados. Wycliffe, a estrela da alva da Reforma, traduzira a Bíblia para a língua inglesa. João Hus, discípulo de Wycliffe, morrera na fogueira, na Boêmia, suplicando ao Senhor que perdoasse os seus perseguidores. Jerônimo de Praga, companheiro de Hus e também erudito, sofrera o mesmo suplício, cantando hinos nas chamas até o último suspiro. João Wessalia, notável pregador de Erfurt, fora preso por ensinar que a salvação é pela graça. Seu frágil corpo fora metido entre ferros, onde morreu 4 anos antes do nascimento de Lutero. Na Itália, 15 anos depois de Lutero nascer, Savonarola, homem dedicado a Deus e fiel pregador da palavra, foi enforcado e seu corpo reduzido a cinzas por ordem da Igreja Romana. Em tempos assim, nasceu Martinho Lutero. Com muitos dos mais célebres entre os homens, era de família pobre. Dizia ele: sou filho de camponeses. Meu pai, meu avô, meu bisavô eram verdadeiros camponeses. A isso acrescentava: há tanta razão para vangloriar-nos de nossa ascendência, quanto há para o diabo se orgulhar de sua linhagem angélica. Os pais de Martinho Lutero, para vestir, alimentar e educar seus 7 filhos, esforçavam-se incansavelmente. O pai trabalhava nas minas de cobre, a mãe, além do serviço doméstico, trazia lenha às costas da floresta. Os pais não somente se interessavam pelo desenvolvimento físico e intelectual dos filhos, mas também espiritual. O pai, quando Martinho chegou à idade de compreender, ensinou-o a ajoelhar-se ao lado da sua cama à noite e rogava a Deus que fizesse o menino lembrar-se do nome de seu Criador. Eclesiastes 12:1. A sua mãe era sincera e devota. Ensinou seus filhos a considerarem todos os monges como homens santos
e a sentirem todas as transgressões dos regulamentos da igreja como transgressões das leis de Deus. Martinho aprendeu os 10 mandamentos, o Pai Nosso, a respeitar a santa fé na distante e sagrada Roma, e a olhar tremendo para qualquer osso ou fragmento de roupa que tivesse pertencido a algum santo. A base de sua religião formava-se mais em Deus, de que Deus é um juiz vingativo do que um amigo de crianças. Mateus 19, 13 ao 15. Quando já era adulto, Lutero escreveu: estremecia e tornava-me pálido ao ouvir alguém mencionar o nome de Cristo, porque fui ensinado a considerá-lo como um juiz encolerizado. Fomos ensinados que devíamos nós mesmos fazer propiciação por nossos pecados, que não podemos fazer compensação suficiente por nossa culpa e que é necessário recorrer aos santos nos céus e clamar a Maria para desviar-nos da ira de Cristo. O pai de Martinho, satisfeitíssimo pelos trabalhos escolares do filho na vila onde morava, mandou-o aos 13 anos para a escola franciscana na cidade de Magdeburgo. O moço apresentava-se frequentemente no confessionário, onde o padre lhe impunha penitências e o obrigava a praticar boas obras para obter a absolvição. Esforçava-se incessantemente para adquirir o favor de Deus, pela piedade e desejo, esse que o levou mais tarde à vida de convento. Para conseguir a sua subsistência em Magdeburgo, Martinho era obrigado a esmolar pelas ruas, cantando canções de porta em porta. Seus pais, achando que em Sinache passaria melhor, mandaram-no para estudar nessa cidade, onde moravam parentes de sua mãe. Porém, estes parentes não o auxiliaram e o moço continuou a mendigar o pão. Quando estava a ponto de abandonar os estudos para trabalhar com as mãos, certa senhora de recursos, Dona Úrsula Cota, atraída por suas orações na igreja e comovida pela humilde maneira de receber quaisquer restos de comida na porta, acolheu-o entre a família. Pela primeira vez, Lutero sentira a fartura. Mais tarde, ele referia-se à cidade de Eisenach como a cidade bem-amada. Quando Lutero se tornou famoso, um dos filhos da família Cota cursava em Wittenberg, onde Lutero o recebeu em sua casa.